Olá pessoal, nós faremos agora análise dos principais pontos presentes na obra Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, um livro elaborado sobre a organização de Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candal. O livro é dividido em 7 capítulos, cada capítulo nós vamos ter um autor, sendo que em todos eles nós temos como principal objeto de estudos o multiculturalismo. São abordados temas como identidade, raça, gênero, sexualidade, religião, cultura juvenil e saberes, sobretudo aqueles que circulam na escola. Na introdução da obra, nós temos aqui alguns comentários a respeito do conceito de multiculturalismo, sendo destacada a importância de se definir qual o conceito de multiculturalismo que está sendo utilizado nesse livro, uma vez que, por ser bastante amplo, multiculturalismo pode significar tudo e ao mesmo tempo nada. E como os próprios autores falam, o multiculturalismo costuma se referir a intensas mudanças demográficas e culturais que têm, entre aspas, conturbado as sociedades contemporâneas. Então, de fato, geralmente, quando se fala em multiculturalismo, há aqui a referência a essas perturbações que ocorrem nessas sociedades contemporâneas. Lembrando que, ao utilizar o termo conturbado, nós não temos aqui uma referência ao aspecto negativo. No entanto, sempre quando se fala em multiculturalismo, a gente pensa logo nesse choque entre as culturas. E em relação à educação, o multiculturalismo na educação, como nós podemos ver na obra, envolve um posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação. Sobretudo, que certos grupos minoritários são alvos. E isso reflete também toda uma questão histórica, que acaba culminando na própria educação. Então, nesta introdução, como geralmente nós encontramos, em introduções de obras, há aqui um resumo de cada capítulo. E vamos então ao primeiro capítulo, intitulado Multiculturalismo e Educação, Desafios para a Prática Pedagógica, de Vera Maria Candal. Vera faz aqui uma referência à necessidade de os espaços educacionais oferecerem aqui uma educação escolar que possa abordar espaços e tempos de ensino-aprendizagem que sejam significativos e desafiantes, frente, logicamente, aos atuais contextos sociopolíticos e culturais. Daí a importância de se focar também na própria cultura, uma vez que não há educação que não esteja imersa em um contexto cultural. Em outras palavras, não é possível conceber uma experiência pedagógica que seja desculturizada. Dessa forma, é de suma importância que haja aqui uma luta contra aquelas escolas monoculturais. Essas escolas que deixam de lado a questão da diferença e do multiculturalismo. Vera vai defender que a escola deve ser vista como um espaço de cruzamento de culturas. E aqui há um ponto muito importante, esse cruzamento de culturas. Moreira e Candal dizem que a escola sempre teve dificuldade em lidar com essa pluralidade. Daí a predominância já histórica dessa abordagem monocultural e homogeneizante. Daí a importância de abrir espaços para a diversidade, a diferença e o cruzamento de culturas. Logicamente, isso traz um grande desafio para a escola. Vera também nos traz um trecho dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997, no qual nós podemos ver a presença aí dessa temática da pluralidade cultural. É o seguinte trecho: é sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si mesmo, na relação do país consigo mesmo,
é comum prevalecerem vários estereótipos, tanto regionais quanto em relação a grupos étnicos, sociais e culturais. Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito e da discriminação racial étnica. E assim, essas questões de multiculturalismo só recentemente foram incluídas em cursos de formação inicial dos professores, né? E também os de formação continuada. E uma dificuldade para se penetrar nessa temática do multiculturalismo, segundo Vera, é justamente o fato de esse termo ser polissêmico. E nós já falamos anteriormente, né? É importante, primeiramente, definirmos o conceito de multiculturalismo que está sendo utilizado. Há um ponto nesse capítulo no qual a autora vai falar sobre a interculturalidade. De fato, nós podemos dizer, né, que as culturas não são mais puras, justamente por essa relação, né, que há entre as diversas culturas. Há aqui a definição de interculturalidade que Vera nos traz, que faz referência a um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas, em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. Então, nós podemos entender aqui a interculturalidade como um processo dinâmico. E é justamente essa visão dinâmica desse processo intercultural que vem combater essa visão homogeneizadora e estereotipada que ocorre muitas vezes nas escolas. Vera nos traz aqui o conceito de daltonismo cultural, que faz referência justamente a esse apagamento da diversidade cultural. E isso não deve ocorrer nas escolas, uma vez que esse daltonismo cultural tende a não reconhecer as diferenças étnicas, de gênero, de diversas origens regionais e comunitárias, não colocando-as em evidência na sala de aula por diferentes razões. Outro ponto importante que nós encontramos aqui é o item que fala sobre as nossas representações dos outros, né? As nossas relações com os outros estão carregadas de estereótipos e ambiguidade. Essa relação está carregada de uma perspectiva etnocêntrica, cabendo então a esses espaços formais de ensino promover processos educacionais que permitam a identificação e desconstrução dessas suposições, desses estereótipos, permitindo assim uma aproximação aberta e empática à realidade dos outros. E aqui vai ter uma importância muito grande a própria composição curricular, né? Deve-se entender o currículo como uma construção histórico-social, tendo um foco também nas raízes históricas e no desenvolvimento que foram sofrendo, né, esses currículos. Portanto, devemos ter uma visão de currículo como sendo uma visão histórica e não como algo pronto, acabado. E Vera termina o capítulo com o seguinte parágrafo: as relações entre cotidiano escolar e cultura ainda constituem uma perspectiva somente anunciada em alguns cursos de formação inicial ou continuada de educadores e pouco trabalhada nas nossas escolas. No entanto, considero que essa perspectiva é fundamental se quisermos contribuir para que a escola seja reinventada e se afirme como locus privilegiado de formação de novas identidades e mentalidades, capazes de construir respostas, sempre com caráter histórico e provisório, para as grandes questões que enfrentamos hoje, tanto no plano local quanto nacional e internacional. Então, como nós podemos ver, né, a autora nos traz aqui o multiculturalismo como uma espécie de resposta, né, a toda essa diversidade que nós podemos ver nos espaços educacionais. E como uma proposta também para se combater essa pedagogia que homogeneiza, né, as culturas, que padroniza as culturas.
No capítulo 2, nós temos reflexões sobre currículo e identidade, implicações para a prática pedagógica, de Antônio Flávio Barbosa Moreira e Michele Januário Câmara. Os autores vão nos trazer aqui a necessidade de reflexões sobre a identidade nos dias atuais. No âmbito da educação, deve-se ter um foco na identidade. Qualquer teoria pedagógica precisa examinar de que modo espera alterar a identidade do estudante. E aqui nós temos a importância do desenvolvimento da identidade pessoal e da consciência de si mesmo como o indivíduo. E essa consciência é vista pelos autores como sendo indispensável para a atividade racional. Atualmente, com a globalização, nós temos novas identidades vistas, como globais e outras também vistas como locais. Em outras palavras, há atualmente uma verdadeira crise de identidade. E, por falar em identidade, os autores nos trazem aqui a definição de identidade, o conceito utilizado para se referir à identidade. A identidade expressa, nesse caso, aquilo que somos. A identidade é, portanto, um processo de criação de sentido pelos grupos e pelos indivíduos. As nossas identidades são construídas por meio das interações que temos com diferentes pessoas, diferentes grupos. Nós vamos nos identificar em maior ou menor grau com familiares, amigos, colegas de trabalho. Da mesma forma que nós também vamos buscar nos diferenciar de pessoas que nós julgamos serem diferentes de nós. E é justamente pelo fato de a identidade ser construída nessas interações, ela não deve ser vista como uma essência, algo que já nasce conosco. Ela não é fixa, não é estável, Ela não é homogênea e nem definitiva. Ela é instável, contraditória, fragmentada, inconsciente e inacabada, justamente pelo fato de estarem sempre em processo de transformação. E como ocorrem essas transformações nas identidades? De que modo os enunciados performativos interferem nessa identidade? O que nós dizemos contribui para reforçar uma identidade que, em muitos casos, pensaríamos estar apenas descrevendo. A força de um ato linguístico no processo de produção de identidade vem de sua repetição, especialmente da possibilidade de sua repetição. É o que ocorre, por exemplo, quando nós relacionamos assaltantes a negros, como se transgredir a lei fosse algo decorrente da cor da pele, que os motoristas negros tendem a ser parados pela polícia em uma blitz. É justamente pela repetição de discursos como esses que as identidades também vão se construindo. E outro ponto importante que os autores ressaltam é que a identidade também se associa a uma diferença. Nós somos o que os outros não são. E trazem o exemplo. Somos cariocas implica dizer que não somos pernambucanos. Dizer que somos adultos implica dizer que não somos crianças. E essas diferenças também são construídas socialmente. Geralmente, a diferença é associada a um conjunto de princípios de seleção, inclusão e exclusão, que norteiam a forma pela qual indivíduos marginalizados são situados e construídos em teorias, políticas e práticas sociais. Com base nessas diferenças, são formados grupos distintos, nós e eles, dos quais o nós é usualmente correspondente ao hegemônico, daí o caráter etnocêntrico, enquanto que eles pertencem ao grupo dos excluídos, dos anormais, os inferiores, os estranhos, que, dessa forma, precisam ser mantidos à distância. E uma das formas de se combater
esse ponto de vista da diferença é justamente sensibilizar na escola, né, os nossos alunos para esse caráter multicultural da sociedade, com foco no respeito ao outro e questionando fatores que têm provocado e justificado preconceitos e discriminações. E uma das estratégias é justamente em cada disciplina deixar bem claro ao estudante, né, como essas categorias que geram diferenças são construídas historicamente e acabam sendo aceitas como sendo naturais. Como nós já falamos, as identidades são construídas por meio das interações, né, das práticas e dos discursos em que sujeitos estão envolvidos. Dessa forma, não há identidade fora do meio social. Daqui a importância, né, de se estudar também o próprio discurso, porque é por meio do discurso que os sujeitos agem no mundo, construindo e desconstruindo identidades. Os significados construídos na interação com o outro, pelo discurso, interferem no modo como cada um age, pensa e é. Aquilo que os sujeitos dizem aos outros e aquilo que lhes dizem tem papel central em sua formação. Os autores vão analisar também dados de aulas de leitura. Nessas aulas, verificou-se que os negros ainda são vistos como empregados dos brancos, a prática de esportes, a racionalidade e o trabalho eram aceitos nessas aulas, né, pelos meninos como pontos centrais na constituição de suas masculinidades. A menina ia ficar em casa, né, cuidando de atividades como lavar a louça. Nessas aulas, os meninos foram os que mais enunciaram discursos preconceituosos para com os homossexuais. É como se o ato de falar mal de gays contribuísse para reforçar a própria heterossexualidade. Então, pessoal, nós temos aqui a importância, né, de se focar nessas práticas de letramento com o objetivo de diminuir ou mesmo eliminar esses preconceitos que os nossos alunos têm. E os autores finalizam dizendo que foi possível observar que determinantes tais como gênero, linguagem e etnia, quando surgiam nas aulas, eram revestidos de um discurso mais folclórico, contrastando com um tom multicultural crítico de desafio a preconceitos que predominou no tratamento à categoria racial. Daí surge o seguinte questionamento: é conveniente tratar algumas diferenças como sendo hierárquicas em relação às outras? Esta é a reflexão deixada pelos autores. No capítulo 3, nós temos a questão racial na escola, desafios colocados pela implementação da Lei 10.639 de 2003. Texto escrito por Nilma Lino Gomes. Nós vamos ter aqui uma abordagem da lei sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma lei que tornou obrigatória a inclusão do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da educação básica, né? Então, nós temos aqui educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Logicamente, uma lei muito importante, né? Uma vez que, segundo a própria autora, a escola é uma das instituições sociais responsáveis pela construção de representações positivas dos afro-brasileiros e também por uma educação que tenha o respeito à diversidade como parte de uma formação cidadã. Daí a importância desta lei. No entanto, há alguns problemas enfrentados, né? Mesmo decorridos alguns anos após a publicação desta lei, alguns sistemas de ensino acabam resistindo, né, à implantação desta lei no currículo. E um dos possíveis motivos, né, para a não implementação
dessa prática nos currículos escolares é uma visão equivocada, né? A autora deixa isso bem claro, de que a sociedade brasileira é um exemplo de democracia e inclusão racial e cultural. Justamente por isso, né, pelo fato de ser um exemplo de democracia e inclusão racial e cultural, não seria necessário, né, abordar esses conteúdos nos currículos escolares. No entanto, isso é um equívoco. Ainda há racismo, né, e muita desinformação sobre a ascendência africana no Brasil. E isso, como a autora nos diz, constitui um sério obstáculo à promoção de uma consciência coletiva que tenha como eixo da ação política a construção de uma sociedade mais justa e igualitária para todos os grupos étnicos e raciais deste país. Posteriormente, a autora vai nos falar aqui do impacto que essa lei pode trazer na subjetividade, tanto dos negros quanto dos brancos. Há no país, né, uma espécie de branquitude, que é a produção de uma identidade racial que toma o branco como padrão de referência de toda uma espécie. E há aqui uma espécie de apropriação simbólica formulada pelas elites. É como se o grupo visto como branco, né, fosse legitimado a ter essa supremacia econômica, construindo-se assim um imaginário extremamente negativo sobre o branco, que o culpa pela discriminação que sofre e ainda justifica as desigualdades raciais. Quando se discute sobre a identidade negra, será que também há uma reflexão sobre a identidade racial do branco? Mesmo em situação de pobreza, o branco tem um privilégio simbólico da brancura, o que não é pouca coisa. Como a própria citação trazida, né, pela autora, aqui de um texto de Bento, 2002, a pobreza tem cor. Qualquer brasileiro minimamente informado foi exposto a essa informação, mas não é conveniente considerá-la. Mas afinal, o que nós sabemos sobre a África? Quando se fala em África na escola, geralmente é feita aqui uma referência ao escravismo e ao processo de escravidão. E aqui é um questionamento importante. Com que imagens sobre a África e sobre os negros brasileiros a geração brasileira, hoje adulta e que passou pela escola básica, foi formada? Certamente pela visão do outro, do branco, do europeu. Os negros brasileiros foram vistos de forma cristalizada, estereotipada e muitas vezes animalizada. Até hoje, as imagens que são veiculadas sobre a África raramente são mostrados os vestígios de um palácio real, de um império, as imagens dos reis e muito menos as de uma sociedade moderna, africana, construída pelo próprio ex-colonizador. Geralmente a África ainda é apresentada de forma dividida e reduzida, focalizando os aspectos negativos, como atraso, guerras tribais, selva, fome, calamidades naturais, doenças endêmicas, AIDS, etc. Então, pessoal, para que essa lei seja efetivada, é de suma importância que ela também seja uma reivindicação da própria categoria docente, sendo assim de suma importância que esta temática esteja presente nas políticas de formação de professores, focando aqui também na diversidade. Obviamente, uma mudança dessas, né, precisa ser acompanhada de condições concretas de financiamento, a produção de material, aquisição de acervo bibliográfico, consultorias, assessorias, entre outros. E aqui um ponto importante: a discussão sobre essa questão africana e afro-brasileira só vai ter sentido se for realizada em um contexto de educação para as relações étnico-raciais. E claro, mais do que atividades pedagógicas novas, essa discussão sobre a África e o negro no contexto brasileiro deve promover debate, discussão e reflexão
com foco em uma mudança de postura. No capítulo 4, nós temos Gênero na Sala de Aula, a questão do desempenho escolar, de Marília Pinto de Carvalho. E esse gênero na sala de aula vai ser destacado aqui, sobretudo, no que diz respeito à chamada feminização do magistério. O tratamento de gênero, por exemplo, na sala de aula, não diz respeito apenas ao senso comum, por exemplo, ao tratamento da sexualidade, né? Mas o gênero pode ser abordado também no estudo das cores, né? Rosa, azul, astros celestes, sol e lua, características humanas, o ser racional, muitas vezes relacionado ao homem, né? E o ser intuitivo, relacionado à mulher. Então, há diversas formas de tratar essa questão do gênero em sala de aula. Por isso que nós temos aqui o conceito de gênero não limitado às interações entre homens e mulheres, mas também a um conjunto de significados e símbolos construídos sobre a base da percepção da diferença sexual e que são utilizados na compreensão de todo o universo observado. Daí aqui a abordagem, por exemplo, né, das cores, das profissões, das características psicológicas, muitas vezes estereotipadas. E assim, a autora nos diz que no século XX pode-se dizer que houve uma lenta democratização do sistema educacional brasileiro, sobretudo no que diz respeito à presença cada vez mais marcante das mulheres nesse espaço educacional. E a autora também nos traz aqui que os homens negros, né, têm uma presença menor se comparada à presença das mulheres negras. Ou seja, os homens negros apresentam uma maior defasagem idade séria e mais altos índices de analfabetismo do que as mulheres negras. E vem o seguinte questionamento: por que os meninos tropeçam mais do que as meninas? Isso nos espaços educacionais, né? A autora nos traz algumas pesquisas que indicam que essas meninas de camadas mais populares teriam uma percepção positiva da escola como um espaço de socialização, de liberdade e de realização pessoal. Isso em face de seu confinamento em casa devido à participação no trabalho doméstico e às restrições de uma educação tradicional. Mas mesmo assim, há fatores que são importantes de serem observados que acabam ocasionando o abandono dos estudos desses jovens, né? Nos espaços escolares, como por exemplo a repetência, as práticas agressivas e humilhantes de disciplina e as relações conflituosas com os professores, sem contar, é claro, no ingresso no mercado de trabalho. E aqui há uma importante pesquisa também no que diz respeito ao que os professores pensam sobre essa questão de gêneros, né? Por exemplo, no que diz respeito a um menino bom, né, a um bom aluno, né? O que é considerado como bom aluno? Geralmente, este bom aluno é visto como alguém bem-humorado, uma liderança positiva, engraçada, geralmente danado fora da sala de aula, né? Já no que diz respeito às meninas consideradas como boas alunas, né, são aquelas que são caladas, não questionadoras. Há, logicamente, aqui uma discrepância na avaliação dos professores frente a meninos e meninas, cujos comportamentos não são vistos de forma equivalente. Enquanto o bom desempenho escolar das meninas era atribuído ao seu esforço, o desempenho inferior dos garotos era percebido como não realização de um potencial brilhante devido a seu comportamento ativo, lúdico. E até mesmo a forma pela qual os cadernos desses alunos são organizados expressa também estereótipos, né? Por exemplo, os cadernos do universo feminino eram vistos tomando por base a limpeza,
a organização, as cores, o capricho, né, os enfeites. E aqueles cadernos do universo masculino eram vistos por meio do desleixo, desorganização, sujeira. E há aqui uma grande dificuldade dessas meninas de equilibrarem, né, esse padrão de uma boa aluna com características associadas à feminilidade, como, por exemplo, a passividade ou mesmo a sedução. E assim, trata-se de um capítulo que não discute apenas, né, sobre esse foco da feminilidade, há também aqui uma abordagem sobre a masculinidade, sendo de suma importância que a escola também se preocupe com a construção de iguais oportunidades de escolarização. Todo esforço para alcançar uma educação justa frente às relações raciais e à pobreza devem também, necessariamente, considerar questões ligadas às masculinidades, isto é, enfrentar os problemas centrais da educação escolar brasileira, hoje é impossível sem uma adequada apropriação do conceito de gênero. Indo agora para o capítulo 5, nós temos Sexualidade em Sala de Aula, Discurso, Desejo e Teoria Queer, de Luiz Paulo Moita Lopes. Nós temos logo no início do capítulo o item Discursos sobre Sexualidades, Alunos, Professores e Políticas Públicas. Moita Lopes vai falar que, geralmente, os atores que estão envolvidos neste universo escolar frequentemente colocam esse tema da sexualidade no âmbito da vida privada. Em discursos veiculados desses indivíduos, né, geralmente os corpos na escola não têm desejo. Ou seja, é como se o espaço escolar fosse um espaço assexuado. É como se nessa sala de aula os corpos, como nós podemos ver muito bem no texto, né, não tivessem desejo, não pensasse em sexo. Nós fomos educados a pensar sobre esses alunos sem considerar a sua raça, o seu gênero, os seus desejos. E é justamente aí que entra o ponto central daqui. É justamente nesse espaço escolar, que é considerado como uma agência de reprodução e organização das identidades sociais, é onde deveriam ser abordados temas como a própria sexualidade. E nesse espaço poderiam também ser abordados a própria imagem estereotipada da própria sexualidade, né? Então, como se vê na mídia continuamente, e Moita Lopes nos traz isso muito bem em seu texto, essa sexualidade é abordada de uma forma que acaba sedimentando visões normalizadoras e homogeneizadoras da própria sexualidade. E assim, não é porque temas como a sexualidade estejam presentes na mídia que nós estamos nos melhores dos mundos, como Moita Lopes nos diz. Ou seja, muito do que estava presente, né, unicamente na vida privada, passou também a ser visto na própria mídia. Moita Lopes vai falar que já há políticas públicas no campo da educação que têm chamado a atenção para a sexualidade. Ele vai dizer que tais investimentos do setor público, no que diz respeito à abordagem da sexualidade no espaço educacional, se baseiam em políticas de identidades, que, embora sejam relevantes por defenderem os direitos das chamadas minorias, precisam ser redimensionadas por meio de teorizações queer, que, além de questionarem qualquer sentido de normatividade para o desejo sexual, lançam um olhar mais perspicaz sobre a construção das sexualidades e envolvem uma politização maior do campo da sexualidade. Então, ele vai problematizar aqui, introduzindo esta visão queer,
sempre destacando a escola como um lugar importante na constituição de quem somos, e seus discursos, os discursos escolares, podem legitimar outros sentidos sobre quem podemos ser ao apresentar outras narrativas para a vida social menos limitadas. E isso é de suma importância, uma vez que a escola é um dos primeiros espaços públicos a que as crianças, jovens, têm acesso. Moita Lopes traz um tema importante, que é o da visão monocultural e da lógica multi-intercultural. Essa lógica monocultural acaba se relacionando ao que ele chama de mesmidade, tratando todos como iguais, ou seja, homogeneizando todos, e simplificando a nossa própria identidade. Já na lógica multicultural, nós temos a direção para a heterogeneização e para a própria diferença. Nós nos construímos socialmente por meio de práticas discursivas que estão inseridas em relações de poder. Ele vai destacar que na modernidade nós somos modelados de forma restrita e arbitrária, sob uma perspectiva principalmente monocultural. E ele vai propor aqui uma ideia contra-hegemônica. No lugar de pensarmos nessa essência identitária, nessa homogeneidade identitária, se nós somos iguais, é porque nós compartilhamos de características iguais, todos nós já nascemos iguais, daí a busca por essa essência. No entanto, no lugar de buscar essa essência, no lugar de justificar essa homogeneidade identitária, deve-se ter em mente as sociabilidades continuamente em construção, fragmentadas, contraditórias e heterogêneas, como efeito das práticas discursivo-culturais em que nos engajamos e dos embates de poder aí situados. Posteriormente, Moita Lopes vai falar sobre a visão queer. Ele diz que, embora essa palavra seja de língua inglesa, o seu uso está relacionado à ausência de um equivalente na língua portuguesa. Por isso que continua esse termo queer. E ele diz que, além de ser uma palavra que significa estranho, inesperado, queer também é uma forma antiga de se referir a homossexuais de forma ofensiva. Mas nessa perspectiva científica, esse conceito queer passou a ser utilizado com o propósito contestatório, ou seja, ele deixa de ser um insulto e passa a nomear abordagens que tentam explicar as sexualidades como uma arena de recusa à naturalização e à normalidade, tanto no que diz respeito à heteronormatividade compulsória, talvez uma das forças mais cruciais na construção da vida social, especificamente a obrigação de ser heterossexual, como também ao ideal de uma identidade homossexual homogênea, estável, como destino sexual dos quais não se pode escapar, como querem tradicionalmente muitas das posições essencialistas dos movimentos LGBTs. E essa abordagem queer, segundo Moita Lopes, representa um ganho para a ciência, justamente por se referir à possibilidade de incluir na educação a compreensão de que os sentidos que nos rodeiam são construções ou invenções e que, como tais, podem ser refeitos, redescritos ou reinventados. Daí, mais uma vez, é destacada a importância da escola. Segundo Moita Lopes, os alunos têm tido cada vez mais cedo acesso a discursos sobre sexualidades. E se esses professores puderem contemplar visões alternativas para aqueles discursos que são veiculados na mídia, discursos estereotipados,
e de outras instituições que homogeneizam e essencializam a vida social, melhor será para as práticas educacionais. E ele finaliza que a escola seja um lugar de recriar e politizar a vida social, de compreender a necessidade de não separar cognição e corpo, aprisionadores, de se questionar ininterruptamente e de se preocupar com justiça social e ética. No capítulo 6, nós temos: o candomblé também está na escola, mas como? De Stella Guedes Caputo. Aos professores de escolas públicas, né? Aqueles que vivem em um ambiente sem estrutura, com baixos salários, sobretudo professores que se deparam com crianças e jovens adeptos do candomblé, uma religião afro-brasileira que cultua os orixá. A autora vai nos falar aqui um pouco sobre a escravidão e o candomblé. Destaca um ponto histórico importante, que foi em 1890, com a determinação de Rui Barbosa, que então era ministro das Finanças, de mandar queimar toda a documentação referente à escravidão. Gesto esse, né, que, segundo o sociólogo francês Roger Baptiste, teve a intenção de apagar a mancha escravocrata do país, mas não facilitou a tarefa dos historiadores. A autora nos traz alguns dados, como o de Edgar Robert Conrad, que nos diz que 5 milhões era o número de escravos africanos que foram trazidos para o Brasil entre 1525 e 1851. E, saídos da África, né, houve aí a chamada diáspora africana. Os negros que eram sequestrados de suas terras, consequentemente, levavam consigo as suas próprias culturas, que, logicamente, foram recriadas, incluído aí nesse novo mundo, o Brasil. E chegava ao Brasil uma tradição vivenciada, sobretudo, no culto aos ancestrais e aos orixá, chamada em Pernambuco de Xangô e na Bahia de Candomblé. Essa religião acaba acontecendo em espaços chamados de ilê, roça, egbê, ou até mesmo de terreiro. São nos terreiros de candomblé que as crianças, jovens e adultos também mantêm e renovam essa tradição. A autora vai nos falar também do iorubá, que é a língua que circula nesses terreiros, seja nas cantigas ou nos oriqui, que são as frases de louvação aos orixá. Em iorubá também se dizem os nomes das comidas dadas a essas entidades, como, por exemplo, o amalá, comida predileta de Xangô, feita com quiabo, camarão seco e azeite de dendê. Essas expressões em iorubá, que circulam na vida dos praticantes desse culto, né? Sobretudo no espaço do ritual, né? E também no espaço cotidiano, sendo comum escutar algumas expressões, né, no dia a dia. Há inclusive estudos sobre essa língua, né, sobre o iorubá. E assim, na hierarquia do culto, só os homens podem ser sacerdotes. Algumas mulheres chegam a obter títulos importantes, mas jamais conhecerão os segredos do culto. Em geral, nas festas dos babás, né, elas cantam, batem palmas durante toda a noite e ajudam na organização e cuidados da festa. E assim, para a família, é natural que os filhos ingressem no culto, porque a tradição familiar, dessa forma,
fica garantida. A autora vai nos trazer aqui algumas passagens, que mostram o forte preconceito no que diz respeito a essas religiões. Há o caso aqui, por exemplo, de Alessandra, que diz que na rua é chamada de macumbeira, que qualquer briga corriqueira com colegas acaba no que para eles é um xingamento, sua macumbeira. Dessa forma, a fé das meninas adeptas ao candomblé acaba sendo expressada apenas no espaço do culto, no terreiro. E para justamente serem aceitas socialmente, acabaram tendo de fazer, por exemplo, a primeira comunhão, participando de grupos jovens de igreja católica, justamente com esse objetivo de ser aceita. A última parte, de serem aceitas. E isso tem uma relação forte com o item orgulho no terreiro, vergonha na escola. Por quê? O item trazido aqui pela autora. Por que Alessandra e Michele sentem tanta vergonha na escola? Logicamente, esse sentimento de vergonha não surgiu do nada. Esse sentimento faz parte de um processo que é construído historicamente, atingindo assim muitas outras gerações. A autora vai dizer que discorda do que consta na LDB. A autora vem defender aqui uma escola laica, onde não haja ensino religioso de nenhuma forma. Na LDB consta que o ensino religioso deve ser ofertado, A LDB restringe a obrigatoriedade do ensino religioso ao ensino fundamental. No entanto, com uma nova lei implementada, esse ensino religioso passou a abranger a toda a educação básica e profissional. E ela chega a ser até mesmo que irônica no seguinte trecho: de acordo com a coordenação, a disciplina só passa valores, entre aspas, e não há proselitismo algum, ou seja, não há catequese. E ela termina com a seguinte pergunta, será? E ela finaliza: crianças e jovens de candomblé estão na escola, mas a grande maioria oculta uma guia do orixá que ama, bem escondida embaixo do uniforme. Sob a manga da camisa podem estar as marcas da iniciação. Algumas chegam a inventar uma doença para justificar a cabeça raspada para o santo, ou fazem primeira comunhão para não serem perseguidas. Isso não é sincretismo, isso é silenciamento. No capítulo 7, nós temos identidades culturais juvenis e escolas, arenas de conflitos e possibilidades, de Paulo Carrano. Aqui, o autor vai nos falar de situações de incomunicabilidade que existem entre os sujeitos escolares. E não é difícil de nós, enquanto professores, visualizarmos esse tipo de situação. Quando, por exemplo, professores costumam rotular jovens alunos como sendo desinteressados pelos conteúdos escolares, como sendo apáticos, indisciplinados e, em algumas vezes, até mesmo rotulados de indivíduos de baixa cultura. Os alunos, por sua vez, trazem um discurso de experiência pouco feliz nesse ambiente escolar, especialmente quando se trata das aulas. Não se pode negar que boa parte dos alunos gosta do ambiente escolar, mas, no entanto, quando se trata da sala de aula, surgem discursos como, por exemplo, de que as aulas são chatas, não têm sentido prático, os professores são despreparados, não teriam didática. Enfim, existe aqui, segundo o autor, um contexto de incomunicabilidade. Essa baixa sinergia comunicativa, retratada pelo autor,
entre professores e alunos reside numa ignorância relativa da instituição escolar e de seus profissionais sobre os espaços culturais e simbólicos nos quais os jovens se encontram imersos. No que diz respeito à escola pública, nós temos aqui, segundo o autor, um espaço de improvisação e precariedade. Geralmente, os professores que trabalham com regime de contratação precária, aqui nós podemos fazer referência aos professores contratados, aos professores substitutos, que de fato, dependendo do sistema de ensino, são regidos aí por contratos bastante desfavoráveis a esses trabalhadores, contratos que não trazem estabilidade alguma a eles. E é nesse ambiente onde nós podemos verificar a presença de profissionais com essa instabilidade, que nós vamos ter crianças e jovens das classes populares. Sendo assim de suma importância compreender esses grupos de identidade, justamente para ter um entendimento dos sentidos do agir desses alunos. E compreendendo esse agir dos alunos, haverá uma maior aproximação desse profissional com este aluno. E o autor vai especificar mais ainda esse contexto, escolar nos espaços urbanos. Espaços esses que acabam intensificando antagonismos de interesses que se constituem por uma participação diferenciada e desigual dos processos de produção e reprodução da vida social. Ou seja, haveria aqui uma divisão, uma certa dicotomia, uma educação voltada para a elite e uma educação voltada para os mais pobres. Esse processo de produção estaria ligado mais à educação voltada para a elite, e enquanto que essa reprodução da vida estaria mais direcionada à educação da classe trabalhadora, uma vez que é do interesse das elites, que essa classe seja educada no sentido de reproduzir a própria realidade, ou seja, que essa classe não se sinta como uma parte também responsável pela própria construção dessa realidade. E ao ser educada para ser passiva, para ser um mero espectador das mudanças que ocorrem na sociedade, a gente acaba aqui aumentando ainda mais esse antagonismo. E diante desse tipo de contexto, como se constituem as identidades? O autor vai nos falar aqui das identidades de grupos que, para se manter, deve se mostrar publicamente. Por isso que cada grupo de identidade acaba criando suas próprias políticas de visibilidade pública, que podem se expressar pela roupa, pela mímica corporal, por um estilo musical, etc. E esses grupos de identidades, sobretudo compostos pelos jovens das classes populares, acabam se fazendo presentes nos espaços da cidade que acabaram sobrando para eles. Em outras palavras, esses grupos se fazem presentes no que diz respeito à classe mais pobre, na marginalidade. E esse aspecto de esse grupo se sentir um estranho quando sai dessa marginalidade, esse aspecto deve ser abordado no espaço da escola. Ou seja, a escola não deve ser vista como um local conservador, de manutenção das relações de poder. Muitos dos problemas que os educadores enfrentam nas muitas salas de aula e espaços escolares deste país com jovens alunos
tem origem em incompreensões sobre os contextos não escolares, os cotidianos e os históricos mais amplos em que esses estão imersos. Em outras palavras, é importante nós compreendermos os processos sociais e educativos escolares. Um dos pontos interessantes que poderiam ser abordados, diz respeito justamente ao fim da juventude e à entrada no mundo adulto, terminar os estudos, conseguir trabalho, sair da casa dos pais, constituir moradia e família, casar e ter filhos. E toda essa trajetória acaba não sendo mais vista como uma trajetória linear, ou seja, essa transição acaba tendo as suas idas e vindas, que são as marcas da vivência da juventude na sociedade contemporânea. E essa não linearidade acaba se refletindo também no espaço escolar, quando o autor nos traz que aqueles que chegaram ao ensino médio, dentre esse grupo, nós temos uma acentuada distorção, idade e séria, que demonstra justamente essa instabilidade desses jovens pobres em sua relação com a escola. É preciso, assim, considerar que o acesso aos mais altos níveis da educação escolar é elemento-chave para ampliar possibilidades de participação no mundo social e também para propiciar situações de engajamento e de aprendizado ligadas às próprias instituições de ensino. O autor vai nos trazer também o desafio da interpretação dos sinais emitidos pelos jovens. Como nós já vimos, a descontinuidade é um traço marcante da vida individual contemporânea. E é justamente essa descontinuidade que é marcante em nossas vidas que acaba participando da própria construção da identidade. Ou seja, essa identidade se configuraria como um sistema dinâmico, sendo que um dos seus princípios organizadores diz respeito à seleção que os sujeitos fazem das diferenças com as quais querem ser reconhecidos socialmente. E isso acaba fazendo com que esta identidade seja muito mais uma escolha do que uma imposição. A questão da identidade pessoal e coletiva precisa ser concebida como um processo de interação e conflito. Os sujeitos, ao elegerem uma identidade, colocam-se em conflito com outros que a contestam. O autor vai nos falar também do capitalismo, como esse capitalismo acaba fabricando corpos e subjetividades citadinas. É como se a própria cultura fosse construída, fosse modelada de acordo com os preceitos do capitalismo. Sendo assim, esta educação da juventude nesse mundo capitalista deveria ser pensada na escola como uma estratégia de libertação dos sentidos, ensinando aos jovens, por exemplo, os valores da sociedade de consumo. E indo agora para o último capítulo, nós temos Conhecimento Escolar, Cultura e Poder, Desafios para o Campo do Currículo em Tempos Pós, de Carmen Teresa Gabriel. A autora vai nos falar inicialmente sobre esses tempos pós. Ela diz que nesses tempos pós nós temos tempos, a última parte, de uma nova lógica cultural, da centralidade da linguagem na produção do mundo em significados, da crítica radical a uma racionalidade moderna pautada em noções de objetividade, verdade, universalidade.
a autora não deixa de lado os problemas relacionados às desigualdades. Ela vai dizer que nesse fosso, né, há aqueles que podem ter acesso aos bens materiais e culturais disponíveis nesse mundo e aqueles que não estão em condições nem em posição de poder disputar esse tipo de acesso. Então nós temos aqui essa desigualdade, esse fosso, né, entre aqueles que têm acesso aos bens materiais e culturais e aqueles que não têm disponíveis esses bens. Isso também é uma característica desses tempos pós. E ela vai iniciar a argumentação procurando, como ela muito bem diz, rastrear alguns dos discursos acerca da relação entre conhecimento, cultura e poder. Ela vai nos dizer que há uma ideia de escola sob suspeita. Por que a escola está sob suspeita nesse tempo pós? Justamente porque nessa escola existe um currículo permeado de discursos sobre conhecimento, cultura e poder. E esse discurso circula nesse campo e vai também politizando este campo. Daí a importância de se estudar esse universo, né, que é a escola, vista aqui sob suspeita. E aqui, logicamente, vai ganhar uma grande importância a pesquisa sobre o currículo, que é visto aqui como uma prática de significação ou como espaço de fronteira. A autora vai defender que sejam incorporados nesse currículo discursos sobre cultura e poder no âmbito dos estudos culturais e pós-coloniais. Se relaciona com uma prática discursiva e ela também chama a atenção sobre os critérios que seriam utilizados para a definição dos saberes que estariam presentes nesse currículo. O que vale a pena ser ensinado em detrimento daquilo que não vale a pena ser ensinado. De qualquer forma, é importante compreender esse espaço curricular como um campo de vozes, leituras, sendo defendido aqui a não hierarquização dos saberes. Por exemplo, o saber científico não se sobrepõe ao saber da própria experiência, o saber empírico. Sendo assim, há a defesa de se desautorizar a ciência como a única forma de saber capaz de dar inteligibilidade ao mundo, questionar as relações hierárquicas entre os saberes científicos e os demais saberes. E ela finaliza o capítulo com a seguinte passagem: trata-se de hibridizar os discursos sobre cultura, conhecimento, poder e currículo para pensar crítica e pós-criticamente a natureza e função do conhecimento escolar e suas imbricações com questões de cultura e poder. Hibridizar, todavia, sem abrir mão de pensar a escola pública como um espaço político, ainda importante no cenário atual, na disputa ou negociação de projetos de sociedade, nos limites do campo de possibilidades, ainda que contingenciais, em que eles são pensados. Então, como nós podemos ver aqui, a Carmen acaba insistindo nessa importância de se discutir o próprio conhecimento escolar, tendo em vista a recente virada cultural que desestabilizou as bases epistemológicas que empregávamos para ler o mundo. Há, assim, a defesa de novas formas de se articular diferentes teorizações, sempre, e vale destacar, deixando de lado essa hierarquização dos diferentes saberes. Esse processo de hibridização que ela defende visa favorecer reflexões críticas e pós-críticas referentes ao conhecimento escolar. E assim, pessoal, esses foram os principais pontos presentes na obra Multiculturalismo,
Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, uma obra elaborada sobre a organização de Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candal.